Vamos lá, né? Meu primeiro videozinho no YouTube. Seguinte, uma vez eu escutei a frase: dê o passo que o caminho abre. E é verdade. Por que é tão difícil a gente confiar na nossa trajetória, de que a gente vai alcançar alguma coisa, de que a gente vai ser alguém? Por que é tão difícil as pessoas confiarem na gente e darem suporte? Porque isso me faltou demais. E eu digo, não é todo mundo que tem a força e a coragem de ser persistente, porque é necessário. As pessoas, elas não vão se juntar a você para tentar passar o deserto, ou elas vão te puxar para permanecer no deserto, que é aquela história do caranguejo que eu sempre falo para vocês, né? Quando o caranguejo pula do balde, ele não volta para salvar os outros caranguejos. Ele sai e vai viver a vida dele, porque é a única forma mais fácil de você salvar alguém é ensinando que a pessoa também deve pular do balde e buscar pela liberdade dela. Quando você volta ao balde, você se atrasa. As pessoas te puxam para dentro novamente porque elas não despertaram. Elas não sabem como pular do balde. Elas não sabem que aquilo só depende delas e que é só pular. É que nem um relacionamento tóxico que a gente fala assim pra pessoa: olha, você só precisa terminar com ele, tá? Não tem filhos, não compraram casa juntos, não tem um casamento e nananã. E aí a pessoa começa a dar um monte. Ai, cabelo. Começa a dar um monte de desculpa para não sair da merda. E as pessoas são assim hoje em dia. Mas enfim, quem sou eu? Eu sou essa pessoa, cara. Eu começo a falar sobre vários assuntos diferentes, eu vou me perdendo. E eu sinto um medo muito grande, que eu acho que é a minha maior insegurança, que ninguém sabe, só o Bruno. Que eu penso as coisas e eu deveria ter um nicho, eu deveria focar. Só que eu acho que está tudo interligado e que no momento em que eu falar de tal coisa, eu vou precisar puxar outra. E eu entendo que algumas pessoas elas vão conseguir pegar esse meu jeito. Bom, hoje eu sou a Ana Carla, tenho 31 anos, eu moro em Santa Catarina, mas eu sou gaúcha. Me mudei pra cá quando eu tinha 6 aninhos, e enfim, retornei para Caxias do Sul por algum tempo e depois retornei para cá. E eu digo, não saio daqui tão fácil. Santa Catarina tem uma qualidade de vida absurda e você, como a qualidade de vida aqui é melhor, você está mais feliz. Então você trabalha mais feliz e seu relacionamento tende a ser mais feliz. Você tem uma visão de vida muito melhor do que, por exemplo, eu abri essa janela e dar de cara com São Paulo. Um céu cinza, muito barulho, todo mundo gritando, se xingando, e a ambulância passando, e não sei o que lá. O ambiente te molda. Eu fui 4 Anas até agora. Eu quero falar um pouquinho delas para vocês. A primeira que eu fui foi a Aninha. Eu fui adotada com 3 aninhos de idade e o meu nome era para ser Carla, porque o nome do meu pai era Carlos. Só que quem me adotou também se chama Carla. E aí, para não ficar, né, aquele choque de nome igual, ela colocou o Ana na frente. Então, por muito tempo, eu fui a Aninha. Só que foi muito difícil a minha criação ali com a minha mãe, na verdade, porque ela era da igreja, então eu era muito podada, era limitada, eu apanhava pra caramba, tudo que eu fazia estava errado, tudo que eu falava estava errado. Se os meus irmãos faziam algo errado, eu que apanhava. E foi bem caótico. Isso me tornou muito insegura por muito tempo, muito rígida. Eu tinha medo do mundo, medo das pessoas. Então esse nome, a Aninha, me causa uma certa ansiedade, sabe? É porque buscavam a perfeição dela. Ah, ela é tão pequenininha, ela é tão fofinha, ela tem que ser a sementinha de Jesus Cristo. E aí eu fui líder dos jovens, e aí eu cantava na igreja. E essa perfeição não é pra mim. Não é pra mim, não projetem algo que vocês querem, porque eu sou humana, eu gosto de ser falha. E eu apanhava pelas vezes em que eu não era perfeita. E aquilo me causou traumas grandes. Então eu não gosto, eu acolho a Aninha, mas eu não gosto de ser ela. Porque ela era indefesa, ela era frágil. E todos se sentiam muito confortáveis em palpitar qual seria o próximo passo da Ana. Qual faculdade a Ana deveria escolher.
qual roupa a Ana vai usar. Enfim. Depois eu fui a Carlinha, quando eu fiz 18 anos até os meus 24 anos praticamente, que foi quando eu fui conhecer a minha família biológica. Porém, ali me enxergavam de igual para igual, mas a gente não tinha nada parecido. Porque essa família, eles sentiam, digamos, uma inveja pelo fato de eu ter sido adotada e eles não. Não estou falando dos meus irmãos. Alguns irmãos, na verdade, né? Eu tenho o amor, acho que apenas por 2 pessoas biológicas e o resto eu meio que ignoro como se não existissem, porque eu sinto muita inveja vindo daquele lado. E enfim, não gostei de ser a Carlinha porque queriam despertar em mim a maldade que havia neles. Usaram meu CPF, mentiam demais, compulsivamente, me colocavam como sendo a mesma coisa que eles são, falsos e hipócritas e tudo mais. E eu não entendia muito na época o motivo, mas depois eu percebi que era porque eu era diferente. Então era mais fácil me corromper do que aceitar que eu era diferente. Então eu também não gostei de ser a Carlinha. Depois eu fui a Fairy Tail. A Fairy Tail é o meu alter ego nas redes de conteúdo adulto. A Fairy Tail foi uma fada madrinha pra mim. Um verdadeiro conto de fogo, que é o significado de Fairy Tail, né? E não é à toa que o fogo seja um elemento tão potente, cara. Ele despertou a chama que estava apagada dentro de mim pelo fato da religiosidade em excesso tomar conta da minha vida, por conta da sociedade, da minha mãe, dos meus ex. Enfim, podarem isso, ou me fazerem enxergar com outros olhos, né? Eu odiava sexo e tudo relacionado a sexo. E hoje eu trabalho com sexo. Eu confesso que eu sempre tive uma certa curiosidade, mas rejeitava as questões por questão de vergonha, tá? E falta de conhecimento. Eu acreditava em algo, mas eu não encontrava aquilo vivo. Mas hoje eu tenho isso, que é um relacionamento com conexão. Ao meu ver, o sexo, ele é algo que transborda o ser humano. É uma fusão entre os corpos e entre as energias, algo muito grandioso. Tanto que sexo é energia de criação, né? Enfim, a Fairy Tail me trouxe a vida, trouxe a minha libido de volta, ela trouxe o meu poder. Eu nunca me senti tão bem, tão foda, tão forte, quanto no momento em que eu aprendi o poder da minha sexualidade, o poder de ter uma libido viva. E aquilo me trouxe inúmeras vantagens. E comecei a flertar, a ter atitude, a me arrumar, a me cuidar ainda mais do meu corpo, da minha autoestima. E eu comecei a me colocar num lugar de troféu, o que demorou muito. Isso eu tinha 26, 27, 28 anos. Hoje eu sou essa pessoa que vocês gostam. Hoje eu sou a Ana Carla. Então eu mudei todas as minhas redes sociais para o nome Ana Carla, porque hoje eu realmente me identifico com essa pessoa que eu falo pra vocês. Eu pego meu celular e começo a gravar tal vídeo e é a minha opinião naquele momento e eu posso mudar amanhã, posso não ser mais a mesma que ontem, mas eu vou continuar postando o que eu sou e o que eu quero, independente se flop, independente se não gostem, independente se discordem. Eu vou utilizar minimamente a liberdade que me sobra. E o bom é que isso reflete muito no meu crescimento, no meu financeiro e, enfim, em várias pessoas. Sabe que tudo tem um porquê na vida. E quando eu estava dentro da igreja, uma das frases que a gente mais repetia no Juad, num programa aqui de adolescentes, era assim, ó. Tá ligado, sou luz. Porque eles focavam muito nessa ideia, sou luz ao mundo, sou luz ao mundo, eu vim pra somar ao mundo. Às vezes a igreja traz algo de bom pra gente. E eu peguei isso. Eu tenho que ser luz. Tenho que ser luz, eu tenho que somar na vida das pessoas. E por muito tempo eu fiquei apagada, por muito tempo eu fiquei meio desviada e tal. Pensei assim, que se foda. Mas hoje que eu me encontrei,
nesse caminho, eu consigo me sentir realizada pelo fato de eu estar somando na vida das pessoas. O dinheiro é uma recompensa muito boa, também é por ele, mas não é o foco principal. O foco principal é o saber que eu estou vindo para somar e que eu não sou inútil, sabe? Enfim, vamos começar esse canal aí, é uma longa trajetória, né? Sempre acreditei que eu tinha um espaço importante. Em algum momento da minha vida eu alcançaria esse lugar, mas eu não sabia como, nem porquê, o que eu viria a fazer. Eu só confiei no processo. Todo vídeo que eu gravo, eu não fico pensando, esse daqui vai bater 1 milhão, esse daqui vai me render tantos seguidores, esse daqui vai me... Não, cara. Eu vou seguindo o fluxo da vida de um jeito calmo, pacífico, só que ao mesmo tempo eu tenho muita garra. Tudo que eu quero eu consigo. Tem uma música da Ariana Grande assim, né? I wanna, I get it. E tudo começou também em 2020, né? Esse meu pensamento, porque eu não era assim. Eu era muito vitimista. Hoje eu tenho cadernos de manifestações onde eu escrevo o que vai acontecer, como eu estarei daqui a 1 ano, o que eu preciso mudar, o que eu preciso evoluir, agradecimentos. Enfim, essa organização faz com que eu me torne a Ana que eu sempre quis ser. Desde criança, todos nós temos um certo... A gente sente um chamado no coração. A gente sente... como é que é? Tô me perdendo aqui, né? Coisa de pisciana. Sei lá, eu sempre senti um chamado. E você precisa confiar. Isso tá no livro do Alquimista. Paulo Coelho é foda, né? Ele é um verdadeiro, real mago. E eu confiei, sigo confiando e espero que vocês confiem que tem algo predestinado para vocês. Basta darem os passos, basta ter atitude. E agora teremos um novo canal aqui, né, pra gente se comunicar, pra eu falar mais com vocês, porque aqui não tem tempo. E espero que vocês gostem.